Olá, gente! Vamos dar início à primeira aula do nosso minicurso. Obviamente, falaremos sobre a disciplina positiva. A gente vai ter uma introduçãozinha sobre o que é a disciplina positiva e ao longo das outras aulas a gente vai se aprofundando em cada uma das suas vertentes, cada um das suas ferramentas, dos seus processos, tá bom? Então, vamos começar. O que é a disciplina positiva? Ultimamente, o pessoal está confundindo a disciplina positiva um pouquinho com a psicologia positiva. São coisas diferentes, tá bom? A disciplina positiva, ela é uma abordagem, né, um processo, uma proposta de atuação educacional. Então, ela é mais voltada para a criação de filhos, né, crianças, adolescentes, apesar do que a disciplina positiva ela já está atingindo aí as organizações, né, as relações de casal, enfim. Mas o objetivo inicial da disciplina positiva é para a criação de filhos, tá? Então, ela é uma proposta de atuação educacional não violenta. Ou seja, a disciplina positiva não acredita em punições. Ela não acredita também em recompensas, ou seja, não adianta a gente castigar uma criança, a gente colocar de castigo, a gente dar recompensas, prometer ganhos, porque essa não é a proposta da disciplina positiva. A gente acredita numa educação a longo prazo. E, obviamente, né, vocês devem concordar comigo que a educação do tipo punitiva ou baseada em recompensas, ela funciona. Ela funciona sim. Quando a gente aplica um castigo, aplica uma punição numa criança, por exemplo, aquele comportamento ele cessa naquele momento. Só que geralmente a gente tem uma recidiva ou uma piora de um mau comportamento, enfim. A proposta da disciplina positiva é uma educação disciplinar, não punitiva e por não o uso de recompensas e que seja efetiva a longo prazo. Além disso, ela provê o desenvolvimento de habilidades, competências e valores sociais. Então, além de não usar punição ou recompensas, a gente prevê uma construção, desenvolvimento infantil, desenvolvimento adolescente, na construção de habilidades sociais, responsabilidade, empatia, autoconfiança, respeito e vários outros valores que todos os pais e educadores querem que suas crianças e adolescentes conquistem. Mas aí você pode me dizer, Thay, mas no meu tempo não tinha isso, né? Na minha época a gente não precisava dessas coisas. A palmada funcionava muito bem. E cá estou eu, né? Linda e maravilhosa, provando para vocês que não tem problema nenhum apanhar, não tem problema nenhum ficar de castigo. E eu tô levando a vida assim. Se fosse por isso, a gente não teria tantas mazelas, né, na nossa sociedade atual. Tantos transtornos de ansiedade, tantos casos de depressão, tantos casos de baixa autoestima. Mas não vamos entrar em detalhes, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A educação, a disciplina que se dava na nossa geração não deve ser mais utilizada hoje em dia. Por quê? Simplesmente a sociedade mudou. A nossa sociedade não tem mais o padrão de hierarquia, não funciona mais da mesma forma que as nossas gerações passadas. Por exemplo, numa família dita tradicional, né? Um pai, mamãe e seus filhos. O pai ele era o detentor, né, da casa, ele é quem provia o alimento, todos os utensílios e toda a questão financeira da casa, quem provia era o pai. Então, a gente via um contexto hierárquico na família que era reflexo da sociedade, né? Os pais, eles iam trabalhar e tinham chefes, eles tinham que cumprir as ordens sem questionar, muitas vezes, dos seus chefes. As mães, as mulheres, elas eram submissas às ordens do marido e as crianças eram submissas a esse casal, né? Então, existia um contexto hierárquico bem definido, que a criança via e ela se encaixava nesse sentido também. Só que hoje em dia não temos mais isso, né? As famílias mesmo, elas mudaram. A gente não tem mais uma família assim quadradinha, composta por pai, mãe e filhos. A gente tem famílias monoparentais, a gente tem famílias homoafetivas, temos famílias mistas, famílias combinadas, famílias de diversos tipos. Então a criança ela não tem mais esse referencial de submissão, como ela tinha na geração passada. Então se a sociedade mudou, se a família mudou, então a educação ela também precisa mudar. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Thay, então se eu não posso ser autoritária demais, então eu vou ser gentil demais, né? Eu vou permitir que meu filho tenha tudo que ele quer, eu vou ser super protetora, eu vou dar todo o carinho e amor do mundo, toda a compreensão, tudo que ele quiser, eu vou dar. Isso também não funciona, tá? A gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente também sobre isso. Ou seja, a proposta da disciplina positiva é a gente encontrar um equilíbrio. Nem muita firmeza, numa educação autoritária, nem muita gentileza numa educação permissiva. A proposta é um equilíbrio entre ser firme e gentil ao mesmo tempo.
como é que a gente faz isso, a gente vai ver aos próximos encontros aí pela frente, tá? Fiquem tranquilos. Então, a ideia da disciplina positiva é uma educação disciplinar equilibrada. E quem foi que criou essa disciplina positiva, né? Essa proposta que a gente está começando a conhecer e vai entender melhor como é que funciona? Foi a Jane Nelsen, essa senhorinha que vocês estão vendo aí. A Jane, ela se embasou nas teorias e nos princípios da psicologia adleriana, que foi proposta, né, criada por Alfred Adler, que também criou, foi precursor da psicologia do desenvolvimento individual, e um outro psicólogo, Rudolf Dreikurs, que também ajudou muitos, né, deu muitos insights e ideias para ela construir a proposta da disciplina positiva. E sobre isso a gente vai conhecer um pouco dos conceitos adlerianos que são a base, né, da ideia da disciplina positiva. São 8 conceitos, a gente vai ver um por um, não se preocupe. O primeiro deles é que as crianças são seres sociais. Vocês vão entender. Nós, né, adultos, a gente não se comporta da mesma forma, né? Você, por exemplo, você não se comporta da mesma forma quando está com seus amigos do que quando está no seu ambiente de trabalho, né? Geralmente não é isso que acontece. Então a gente tem comportamentos baseados em quem a gente acredita que é e em quem a gente acredita, em como a gente acredita que os outros nos veem. Então, nosso comportamento é baseado no contexto social. E com as crianças não é diferente, afinal, somos exemplo delas, né? E elas também se comportam baseadas nessa ideia de quem elas são e como os outros a veem. Então, as crianças são seres sociais. O segundo e o terceiro ponto eu coloquei junto porque eles são complementares. O segundo é que o comportamento é baseado em objetivo, ou seja, todo comportamento que a criança apresenta tem um objetivo por trás. A ideia é a gente entender qual é esse objetivo. Inclusive, a gente vai ver nas aulas futuras que o mau comportamento, por exemplo, vem de uma crença equivocada das crianças em não serem aceitas. Essas crenças se traduzem em objetivos equivocados. Então, as crianças se comportam mal por causa de uma crença, de um objetivo, né? Esse comportamento é um objetivo equivocado da forma que elas têm de se sentirem aceitas e importantes. Afinal, o conceito 3 diz, o principal objetivo de todo ser humano, não só das crianças, é se sentir aceito e importante. Então, todos nós só queremos isso, sermos aceitos e sermos importantes, sermos reconhecidos e sermos respeitáveis onde a gente está. Com as crianças não é diferente. É baseado nesse senso de aceitação e importância que as crianças desenvolvem o seu comportamento, baseado nesses objetivos de serem aceitas e se sentirem importantes. A gente vai entender melhor mais para frente também. O quarto ponto fala justamente sobre isso. Uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. E uma criança desencorajada é uma criança que não se sente aceita. Então, ela acha que ninguém aceita ela, ninguém entende ela naquele ambiente, então ela vai se comportar mal. Seja de várias formas diferentes, por causa de objetivos e crenças diferentes, que a gente vai entender também um pouquinho mais pra frente. Mas vou dar um exemplo para vocês. Aquela criança que se comporta mal, porque a gente diz, ele tá querendo chamar atenção, que joga brinquedo para cima, que atira as coisas em cima da mãe, que fica tendo comportamentos com esse objetivo que a gente sente na hora de irritar, de chamar atenção o tempo inteiro. Essa criança, ela tem a crença equivocada de que ela só é aceita se ela estiver recebendo a atenção de um adulto. Por isso ela se comporta mal, para atingir aquele objetivo que é ser aceita. A gente vai entender também um pouquinho deles, tá? Mais pra frente. O conceito 5, responsabilidade social e sentimento de comunidade. De que adianta, né, vou fazer uma pergunta para vocês, de que adianta a gente mandar as crianças para a escola, por exemplo, e elas aprenderem todo o conhecimento científico, todo o conhecimento cultural, se elas não entenderem qual o seu papel na sociedade? Não é verdade? Não faz muito sentido. Então, a ideia da disciplina positiva também é trazer um senso de comunidade, um senso de aceitação, um senso de reconhecimento e desenvolvimento de empatia. Ou seja, as crianças vão entender qual é o seu papel, o que é que elas têm para devolver ao mundo. E para isso, a gente precisa desenvolver autonomia. Então, a principal forma de desenvolver responsabilidade social nas crianças é desenvolvendo autonomia e autoconfiança. A gente vai ver isso também. O ponto 6 é igualdade. Sim, a gente tem que tratar as crianças igual como tratamos os adultos. Claro, a gente tem o lúdico e outras situações, mas a ideia é um sentido de igualdade mesmo. Eu gosto de falar uma frase que está em algum dos livros, que se você não faria com um adulto, por que você faz com uma criança? Então, é um ponto interessante para a gente discutir sobre isso, né? Se a gente tem alguma dúvida sobre o que a gente está fazendo é certo ou errado com uma criança, pense, você faria isso com o seu melhor amigo? Se você não faria com seu amigo, não faça com uma criança.
justamente a gente precisa desenvolver essa ideia de que as crianças, elas devem ser vistas pela nossa sociedade de forma igualitária, como a gente vê um adulto, e ser tratadas também dessa mesma forma. O sétimo conceito é um conceito excelente, que eu digo que mudou a minha vida, e eu acredito que todo mundo deveria passar a ver as coisas dessa forma. Os erros, eles são excelentes oportunidades de aprendizado. A gente aprendeu na nossa geração que os erros são algo negativo, que eles devem ser evitados a todo custo, que a gente tem que dar sempre o nosso melhor, a nossa perfeição, para que a gente seja melhor, para que a gente alcance a vitória, alcance o sucesso. Só que a gente esquece do detalhe básico. O erro é aprendizado. A gente aprende errando. Essa frase a gente já ouviu muito, né? É errando que se aprende. Então a gente precisa desmistificar essa ideia para as nossas crianças de que o erro é algo negativo. A gente tem que mostrar para as crianças que elas precisam se animar quando erram. Porque o erro mostra um aprendizado, mostra um caminho de aprendizado. Então isso deve ser respeitado e deve ser encorajado às crianças também. Isso minimiza, gente, diversas questões de autoconfiança, baixa autoestima, dificuldade de aprendizagem, inclusive. Então a gente precisa mudar essa visão que a gente tem sobre o erro. E o último conceito adleriano é: tenha certeza que a mensagem de amor é clara. Se você é mãe ou educador e você já entrou em conflito com uma criança, já brigou com ela por N motivos, provavelmente, se eu te questionar várias vezes, você vai me dar uma resposta final. Por que você fez isso com seu filho ou com seu aluno? E a gente vai questionando, a sua resposta final sempre vai ser: porque eu amo, porque eu quero o melhor para ele, porque eu quero protegê-lo, porque eu amo. Então, essa mensagem de amor, ela está sendo clara? A criança ou adolescente, ele está percebendo essa mensagem no que você está tentando passar? Então, às vezes, o castigo, as brigas, os sermões, os conflitos, são todos com um único objetivo, né? Que é educar, que é apresentar o nosso amor às crianças. Então, a gente precisa ter noção e precisa ter certeza de que essa mensagem de amor que a gente está tentando passar, ela está sendo clara para as crianças e para os adolescentes. Então, a gente define aqui as bases, os pilares da disciplina positiva. O primeiro deles é empatia. Afinal, a gente precisa olhar para a criança com o olhar de uma criança. Entender o mundo ao ponto de vista dela. Como a criança se entende, como ela vê o mundo. Para que assim a gente consiga educá-la da melhor forma possível. Respeito mútuo. Respeito não se ensina. Respeito se dá através de um exemplo. Como é que eu posso ensinar o meu filho a respeitar o próximo, a respeitar a si mesmo, a respeitar a mim como pai, como mãe, como professor, como educador? Como é que eu posso pedir para as crianças respeitarem o ambiente em que elas vivem se eu não dou esse exemplo? Então, o respeito, ele deve ser mútuo. Eu preciso respeitar a criança para que ela me respeite de volta. Respeito não se exige, se dá. O próximo item é aceitação e compreensão. A gente precisa aceitar e compreender o desenvolvimento, o contexto da criança, o mundo em que ela vive, principalmente dos adolescentes. A gente tem, ultimamente, muitos conflitos com os adolescentes, só que a gente não consegue entender o seu contexto, a gente não consegue conhecer o mundo do adolescente, a gente não o aceita, a gente não o compreende. Então, o primeiro passo é aceitar e compreender. Eu preciso aceitar o meu filho, eu preciso compreendê-lo melhor, entender como é o seu temperamento e a sua natureza, para aí sim eu poder ajudá-lo. Então, a aceitação e compreensão é um ponto muito forte na disciplina positiva. Senso de cooperação. Uma criança encorajada é uma criança que coopera dentro de casa. As crianças, para se sentirem aceitas, elas têm que saber que elas são importantes naquele ambiente e, para isso, elas devem cooperar nas tarefas domésticas, ajuda na rotina escolar, na rotina familiar. Então, esse senso de cooperação desenvolve o encorajamento, né? Desenvolve o poder de autoconfiança, de autonomia e o senso de importância e aceitação. Então, a cooperação, ela faz parte de todos os pontos da disciplina positiva que a gente vai conhecer ainda. Firmeza e gentileza, como eu já falei aqui. Então, a gente está sempre, todos os pontos da disciplina positiva, a gente sempre vai trazer um olhar gentil e um olhar firme. Sempre assim. Na verdade, a gentileza entra primeiro e depois a gente vem com a firmeza para atingir os objetivos. E, por fim, que é o objetivo final da disciplina positiva, que é a construção de habilidades de vida. Responsabilidade, respeito, responsabilidade social, né? Confiança, motivação, autoconhecimento, autoestima, enfim, diversos outros que agora não me vem à mente. Mas habilidade de vida de modo geral. Se eu perguntar para você, educador, pai ou mãe, o que você espera
conquistar com suas crianças e com seus adolescentes, o que você quer para a vida deles. Você vai me dar uma lista aí de habilidades de vida. E todas elas a disciplina positiva consegue alcançar. Apenas usando o encorajamento, usando o respeito, usando a empatia, usando a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo, usando o senso de cooperação, usando o senso de aceitação. Enfim, todos os pontos são conquistados com o objetivo final de alcançar essa habilidade de vida. E assim chegamos ao fim da nossa primeira aula. Vejo vocês nos próximos encontros. Espero que vocês tenham gostado de tudo. E, passando para informar, todo o conteúdo dessa aula foi baseado nos primeiros capítulos deste livro aqui, que é o nosso livro base da disciplina positiva. E quem quiser dar uma lida, seria muito bom. Deem uma lida nos primeiros capítulos, tá? Para firmar o conhecimento. E até breve!